Olá, meus queridos amigos e professor da lição da Escola Sabatina. Vamos fazer aqui um resumo da lição número 1 de Daniel, do que estamos estudando da Escola Sabatina, da leitura à compreensão. Extraída mesmo aqui da lição dos professores da Escola Sabatina. Espero que possa servir de algum auxílio. É bem caseiro mesmo, vocês podem ouvir ao fundo aqui alguns barulhos de cachorro, de galo, de carros de som, mas pode servir de algum auxílio para o professor ou para algum interessado na palavra de Deus, na lição da Escola Sabatina. Podemos ver aqui, para a introdução, que para melhor entendermos o livro de Daniel e nos beneficiarmos dele, consideraremos 3 conceitos essenciais e interrelacionados: Cristo, a literatura apocalíptica e o historicismo. Como temas da lição, temos o tema 1, que é Cristo. O que Jesus disse sobre as Escrituras do Antigo Testamento como um todo se aplica especificamente ao livro de Daniel. Cristo, meus amados, é refletido tanto no tema geral quanto nas ocorrências específicas das narrativas e profecias de Daniel. O outro ponto é a literatura apocalíptica. A literatura apocalíptica visa encorajar o povo do Senhor em tempos de crise e perseguição, por meio da revelação dos abrangentes planos de Deus para a história. Esses planos culminam na libertação do povo de Deus, na erradicação do mal e no estabelecimento do seu reino eterno. E por fim, o historicismo. O entendimento adventista das profecias de Daniel está fundamentado no princípio historicista, no qual se observa o cumprimento das profecias apocalípticas ao longo dos séculos. Esse, meus amigos, é o princípio que melhor explica as profecias de Daniel e do Apocalipse. Vamos aqui para a aplicação para a vida. Apesar da condição aparentemente irremediável de nosso mundo contemporâneo, Deus está no controle. A esperança brilha por meio das páginas de Daniel. Ali, Cristo foi entronizado como nosso supremo comandante, sumo sacerdote no santuário celestial. E à medida que a história humana se desdobra, Deus atua para derrotar o mal e estabelecer seu reino eterno. Como Ellen White escreveu, nada temos a recear no futuro, a não ser que nos esqueçamos do caminho pelo qual Deus nos tem conduzido. Testemunho para Ministros e Obreiros Evangélicos, página 31. Portanto, meus amados, estudemos o livro de Daniel com fé e discernimento. Destrinchando ainda mais a figura de Cristo. Um dos objetivos mais importantes para o estudo da Bíblia é aprender sobre Jesus. Afinal, as Escrituras, desde o Gênesis ao Apocalipse, testificam de Cristo. O Novo Testamento apresenta cerca de 200 referências ao livro de Daniel. Proporcionalmente, Daniel é citado tanto quanto Isaías e Salmos, que são os livros mais citados ou apresentados por meio de alusões no Novo Testamento. Com certeza, o livro de Daniel tem muito a dizer sobre Jesus. A seguir, examinaremos 6 princípios bíblicos que nos ajudarão a melhorar o foco à medida em que aprendemos sobre Cristo no livro de Daniel. Primeiro, Jesus é revelado na progressão histórica redentiva de Daniel. Ele é o alvo para o qual aponta a história da salvação descrita nas profecias de Daniel. Assim, Jesus é revelado nesse livro, na medida em que a trajetória histórica das relações de Deus com seu povo e com o mundo culminam em Jesus. Em seguida, Jesus aparece no padrão da promessa cumprimento apresentado nas profecias de Daniel. Por exemplo, Jesus é o Filho do Homem e o Messias vindouro anunciado em Daniel 7 e 9, respectivamente. Em terceiro lugar, ao estudarmos a tipologia bíblica, aprendemos que Deus estabeleceu de antemão alguns eventos e instituições para prefigurar importantes aspectos do plano da salvação. Dessa forma, Jesus é revelado no santuário, sacerdócio, sacrifício mencionados no livro de Daniel. Em quarto lugar, meus irmãos, podemos perceber Jesus por analogia em alguns ensinamentos explícitos nos escritos de Daniel, que são paralelos às próprias experiências de Jesus. Por exemplo, a pressão exercida sobre os amigos de Daniel para que se prostrassem e adorassem a imagem de ouro, Daniel 3:5, é refletida no episódio em que o diabo tentou Jesus. Ele disse:
tudo isto te darei se prostrado me adorares. Mateus 4, verso 9. Aqui é mostrado que a fidelidade dos amigos de Daniel nos apresenta um tênue vislumbre da perfeita obediência de Jesus ao Pai. Quinto, Jesus aparece nos temas longitudinais que apontam para ele no Novo Testamento. Por exemplo, o amplo tema da salvação aponta para Jesus como o supremo Salvador do seu povo. Sexto, as referências ao livro de Daniel no Novo Testamento são outra perspectiva pela qual podemos encontrar Jesus. Por exemplo, Apocalipse 13, de 1 a 8, faz alusão a Daniel 7. Em Mateus 26, 64 e Marcos 14, 62, Jesus se referiu a Daniel 7,13 e aplicou a si mesmo o título de Filho do Homem. Vamos então ao tópico literatura apocalíptica. Dois tipos primários, ou gêneros, da literatura profética são encontrados na Bíblia. A profecia clássica retrata Deus agindo dentro da história para restaurar o mundo de acordo com a estrutura geográfica e étnica da aliança estabelecida com Israel. Veja, por exemplo, os livros de Isaías, Jeremias e Amós. Já a profecia apocalíptica apresenta Deus destruindo a antiga ordem de coisas antes de restaurar a terra. É uma abordagem mais apropriada para os tempos de crise, em que o povo de Deus precisa de esperança e da certeza de que Deus está no pleno controle do curso da história e executará a consumação de todas as coisas. Na Bíblia, a profecia apocalíptica aparece principalmente em Daniel e no livro de Apocalipse. As profecias apocalípticas têm algumas características distintivas que devemos considerar para melhor compreendê-las. Por exemplo, cumprimento único. A profecia apocalíptica é incondicional e tem cumprimento único. Ela pode ter múltiplas aplicações espirituais ou teológicas, mas aponta para um só cumprimento profético. Esse cumprimento é uma consequência lógica da abordagem histórica, que vê a profecia apocalíptica retratando a história desde a época do profeta até os fins dos tempos. Veja mais sobre o historicismo a seguir. Um segundo ponto é a recapitulação. Daniel e também o livro de Apocalipse usou o princípio da recapitulação ou repetição. Daniel 2 apresenta o esboço padrão da história do mundo desde a época do profeta até o tempo do fim. Depois, os capítulos 7, 8 e 10 a 12 recapitulam o assunto principal de Daniel 2, acrescentando outros detalhes e pontos de vista. Como disse determinado autor, Daniel 2 descreve a restauração do reino. Daniel 7, a restauração do rei. Daniel 8, a restauração do santuário. E Daniel 10 a 12, a restauração do povo. Uma compreensão clara do princípio da recapitulação oferece um controle interpretativo para o estudo das várias cadeias proféticas de Daniel, incluindo a desafiadora profecia de Daniel 11. Temos ainda o princípio dia-ano, envolvendo aqui as profecias apocalípticas. As profecias apocalípticas utilizam o simbolismo que inclui certos períodos de tempo. Uma compreensão literal dos períodos de tempo não tem sentido, dado a magnitude dos eventos envolvidos e o contexto simbólico das profecias apocalípticas. Esses intervalos de tempo precisam ser entendidos de acordo com o princípio de que um dia na profecia representa um ano literal. Veja Números 14, 34 e Ezequiel 4, 5, 6, que são textos clássicos que fundamentam o princípio do dia-ano. No entanto, diversas passagens apresentam a relação dia-ano. Gênesis 5, Gênesis 6, 3, 1 Samuel 1, 21, Jó 10, 5, etc. Finalmente, uma vez que o simbolismo das profecias apocalípticas utiliza símbolos mais simples para representar entidades mais amplas do que os próprios símbolos empregados, subtende-se dessa observação que os períodos de tempo são também simbolizações em miniatura de períodos de tempos maiores, isto é, um dia por um ano. Vamos ao tópico 3 da lição da semana, que trata do historicismo. Em contraste com o preterismo e o futurismo, que compreendem o cumprimento das profecias de Daniel no passado e no futuro, respectivamente,
O historicismo vê o cumprimento profético das profecias de Daniel se estendendo desde o tempo do profeta até o estabelecimento do reino de Deus na terra. Assim, o historicismo não é apenas uma teoria de interpretação profética, entre outras teorias existentes. Na verdade, o historicismo é a abordagem que melhor se harmoniza com o texto bíblico. Os argumentos a seguir mostram a validade desse padrão de interpretação. Primeiro, o historicismo é o método sugerido pela própria Bíblia. Por exemplo, a sucessão de acontecimentos proféticos de Daniel 2, 7, 8, 9 é explicada a partir de uma perspectiva historicista. A sequência dos impérios mundiais que culminam no estabelecimento do reino de Deus compreende um período de tempo que se estende desde os tempos da Babilônia e Pérsia até o fim da história terrestre. Segundo, os extensos períodos de tempo e o alcance universal das profecias apocalípticas, 1260 anos, 2300, 490, que abrangem reinos e finalmente chegam até o reino de Deus, podem ser mais bem explicados de acordo com a abordagem historicista. Terceiro, Jesus entendeu a futura destruição da cidade de Jerusalém em 70 d.C., Mateus 24, de 15 a 20 e Lucas 21, de 20 a 22, como o cumprimento de Daniel 9, 26 e 27. Paulo fez referência a vários eventos proféticos sucessivos que se cumprirão na história antes da segunda vinda de Cristo, 2 Tessalonicenses 2, de 1 a 12. Quarto, a abordagem historicista foi utilizada pelos primeiros pais da Igreja e pelos reformadores. Agostinho iniciou uma mudança de perspectiva quando comparou o reino de Deus com a Igreja cristã e o milênio com a era cristã. Quinto, a abordagem historicista se fundamenta no pressuposto de que Deus trabalha ao longo dos séculos da história humana para concluir o plano da salvação. Não há lacunas nas atividades redentivas de Deus no cenário descrito nas profecias apocalípticas. Chegamos então à seguinte conclusão. Os adventistas do sétimo dia acreditam que o historicismo é o método apropriado de interpretação profética a ser utilizado na interpretação dos livros de Daniel e Apocalipse. Esse método é sustentado pelas próprias Escrituras e foi utilizado durante o período da Igreja primitiva. Além disso, eles acreditam que, ao utilizar esse método, também estão preservando um aspecto importante da obra de restauração dos reformadores. Bom, queridos, vamos agora à aplicação prática para a vida. Algumas perguntas. Antes disso, um texto da irmã Ellen G. White. Há necessidade de mais íntimo estudo da palavra de Deus. Especialmente Daniel e Apocalipse devem merecer a atenção como nunca antes. A luz que Daniel recebeu de Deus foi dada especialmente para estes últimos dias. Ficam algumas perguntas. Qual é a sua primeira impressão do livro de Daniel? É um livro sobre cronologia profética, sobre histórias com aplicações espiritual ou sobre Cristo? Como você integra esses três aspectos, cronologia profética, história com a aplicação espiritual e centralidade de Cristo, segundo o seu entendimento do livro de Daniel à luz da seguinte declaração de Ellen G. White? O tema central da Bíblia, o tema em redor do qual giram todos os outros no livro, é o plano da redenção, a restauração da imagem de Deus no ser humano. E 3. Que visão de Deus podemos obter a partir da definição de profecia apocalíptica apresentada anteriormente? Quão transformadora pode ser essa percepção para seu relacionamento com Ele? Que Deus abençoe você em toda essa semana de estudo, de trabalho, e que não temas, assim como não temeram nossos amigos Daniel e seus companheiros na corte babilônica. Deus abençoe a todos. Obrigado aí pela visita ao canal. Um abraço a todos. Até mais, meus amigos.